Muito boa tarde a todos e a todas. Agradeço em nome da Direção-Geral da Educação a vossa presença. Registramos a assiduidade, sessão após sessão, e para nós isso é muito relevante e, como eu vos tenho dito, reforça a nossa convicção do quanto são importantes as matérias, os assuntos que são trabalhados nestas sessões sobre enfim, a balança de pagamentos, concretamente esta e a anterior. E reforça a nossa convicção de que estas matérias são tão importantes para trabalhar o programa de Economia A, como também nos cursos profissionais, algumas disciplinas e até nas unidades de formação de curta duração, na área da economia, da gestão, da administração, da contabilidade, enfim, no mundo por onde cada um de vós se move, nas vossas escolas, e portanto para nós é muito relevante. Mas eu diria também, e nunca me canso de dizer isto porque é a minha percepção, diria também que sessão após sessão, vocês vêm porque também têm uma equipa do Departamento de Estatística do Banco de Portugal que faz um trabalho de qualidade, e é por isso também que estão aqui. E falo de uma forma que é muito, depois também transformam as apresentações em algo que é muito acessível a cada um de nós. E eu penso que só conseguem fazer isso porque sabem muito sobre aquilo que estão a tratar aqui, sabem muito seguramente sobre isso. E, portanto, estamos todos muito agradecidos, nós, Direção-Geral da Educação, e também cada um de vós, porque eu penso que posso dizer isto, porque leio as vossas avaliações sessão após sessão e todos vós manifestam a nota máxima em todos os indicadores e alguns de vós manifestam também a vossa gratidão e, portanto, é importante dar conta disso aqui. E, portanto, a sessão de hoje, vamos começar a sessão de hoje, e hoje temos para apresentar a balança financeira em detalhe. Temos dois oradores, temos a doutora Ana Colasso, que já esteve connosco, e temos aqui alguém que está pela primeira vez, o doutor Vítor Lopes Silveira, e para moderar a sessão temos como sempre a doutora Lígia Nunes. Doutora Lígia Nunes, passo-lhe a palavra. Obrigada a todos. Obrigada. Boa sessão. Obrigada, doutora Rosália. Boa tarde a todos. Em complemento àquilo que já foi dito, isto também só é possível porque, de facto, nós temos um conjunto muito significativo de professores que nos vêm a acompanhar desde 2019, 2020, quando começámos as primeiras sessões, e que, de facto, têm mantido esta assiduidade, e para nós é um grande privilégio ter-vos também aqui. Sabendo que é uma preocupação mútua, não é? Todos nós estamos preocupados que estas temáticas, em particular a da balança de pagamentos que estamos a abordar este ano letivo, sejam de facto bem transmitidas aos alunos e sejam bem compreendidas, e estamos todos a trabalhar para o mesmo fim, não é? Criar aqui uma sociedade, a contribuir para uma sociedade bem informada e capaz de tomar decisões bem informadas. Estamos neste segundo webinar sobre balança de pagamentos. Há um mês atrás estivemos juntos a abordar em detalhe as balanças corrente e de capital. É talvez uma sessão mais intuitiva, todos nós, ou os nossos alunos, têm mais facilidade em entender o que é uma importação e uma exportação de bens. Turismo ou fundos comunitários, ainda assim, são conceitos muito mais facilmente apreendidos. A balança financeira é de facto um desafio muito grande e foi também para nós um desafio muito interessante transformar a balança financeira em alguma coisa que possa ter interesse a alunos do ensino secundário, e deu-nos muito gozo fazer e preparar esta sessão. Os nossos oradores também já foram apresentados, a Ana Colasso e o Vítor Silveira. Eles sabem muito sobre balança de pagamento, sobre balança financeira, e têm muito para partilhar connosco. E antes de lhes passar a palavra, eu gostava só de recordar aqui as habituais notas práticas. Nós não vamos abrir no final a sessão a perguntas, mas durante a apresentação vamos responder a todas as perguntas que nos chegaram no momento da inscrição nesta sessão. E também com esta nota de que percebemos que a balança financeira é menos intuitiva,
nós temos uma apresentação muito assente em exemplos práticos e na interpretação dos números, como é que nós podemos ler a história também da nossa economia e da nossa relação com os outros países a partir da evolução das várias componentes da balança financeira, porque acreditamos que essa é, se calhar, a melhor forma de trazer a balança financeira à realidade das nossas salas de aulas, e por isso temos aqui uma componente prática bastante grande. E à semelhança também daquilo que nós fazemos, no final da sessão nós iremos disponibilizar a apresentação com o conjunto de recursos que também estarão à vossa disposição para poderem usar em sala de aula. E por isso eu vou passar a palavra à Ana e ao Vítor já com uma primeira pergunta, que é: conseguem ou não mostrar-nos que a balança financeira tem alguma utilidade ou é só um conjunto de estatísticas muito complexo? Obrigado, Lígia. Muito boa tarde a todos. Vou começar aqui por partilhar a nossa apresentação de suporte. Começando aqui por responder ao desafio colocado aqui pela Lígia, começava por responder à questão: para que é que serve a balança financeira? Acho que esta é a primeira questão que todos nos deparamos, é para que é que serve a balança financeira. E na prática, a balança financeira permite compreender como é que a economia está a financiar o exterior, ou pelo contrário, como é que a economia está a ser financiada pelo exterior. E a balança financeira, na prática, responde a questões como: os estrangeiros estão a procurar os bancos portugueses para guardar as suas poupanças? Os portugueses estão a comprar dívida pública estrangeira? A economia está a ser capaz de atrair investimento direto estrangeiro? E, portanto, são este o conjunto de questões que a balança financeira permite, então, responder. Sendo que a questão que se põe também é: o que é que a balança financeira, ou como é que a balança financeira se distingue das balanças de corrente e capital? Há um mês atrás tínhamos então visto um webinar a análise da balança corrente e de capital. Portanto, por um lado, temos as balanças corrente e de capital, que registam aquilo que nós apelidamos da vertente real das transações entre residentes e não residentes numa economia. Portanto, estamos sempre a falar nesta relação de residentes em Portugal com não residentes em Portugal, aqui isto na perspectiva do compilador Portugal. E, portanto, aqui na balança corrente e capital podemos imaginar, por exemplo, a exportação de mercadorias ou a importação de serviços. Por um lado contrário, na balança financeira, pensamos na vertente financeira das transações. Um exemplo muito simples, e são mesmo muito simples, vamos imaginar que uma empresa portuguesa importa um carro da Alemanha. De uma forma simples, nós podemos pensar que este carro, em si, a vertente real então da economia, é registada na balança corrente, enquanto que o dinheiro, portanto estamos aqui a falar de um fluxo monetário que a empresa vai pagar por este carro, vamos então registá-lo na balança financeira. Antes de continuar a responder a outro desafio que a Lígia nos colocou, queria só estruturar aqui a apresentação. Portanto, a apresentação vai ser dividida aqui em 3 pontos essenciais. Num primeiro ponto, vamos recordar então os princípios basilares das estatísticas externas. Alguns destes pontos já vimos no webinar anterior, mas vamos só recordá-los de uma forma muito prática. E neste ponto vamos também perceber qual é que é a associação direta que se faz entre as balanças corrente e capital e a balança financeira. Em segundo lugar, vamos explorar em detalhe mais a balança financeira e vamos ver qual é que é a utilidade prática destas estatísticas macroeconómicas. E no último ponto, é algo que costumamos já fazer nos outros webinars, vamos então deixar um conjunto de links para os dados publicados e para que um conjunto de peças de informação que consideramos didáticas e que podem ser utilizados pelos professores, pelos alunos, portanto, para compreender melhor estas temáticas. Começando então pelo ponto 1, tópicos introdutórios. Para começar, é preciso ter em mente 3 conceitos core: economia, residência e território económico. Porquê? Porque na prática, e tal como eu já referi, as transações da balança de pagamentos, onde aqui incluímos a balança financeira, sintetizam as relações económico-financeiras entre residentes e não residentes em territórios económicos distintos. E eu acho que aqui o ponto core, aqui o ponto-chave, é exatamente a questão da residência. Ou seja, o que é residente? Uma entidade residente
é uma entidade residente quando tem o seu centro económico de interesse ou a intenção de estar num determinado território económico durante pelo menos um ano. E, portanto, esta é a mensagem principal deste slide. A relação, transações entre residentes e não residentes e o conceito de residência. Assim, também de uma forma muito simples, há 4 aspectos também sobre a balança de pagamentos que convém ter em mente. Portanto, as tais relações económico-financeiras entre residentes e não residentes. O facto de estas estatísticas da balança de pagamentos ser definida internacionalmente pelo Fundo Monetário Internacional, pelo FMI, e aqui a grande vantagem é que conseguimos assegurar a comparabilidade internacional das estatísticas. Outro aspecto relevante é que, tal como já aflorámos também anteriormente, as estatísticas externas são relevantes porque permitem analisar, sintetizar, comparar a performance das várias economias no mundo e também, aqui numa análise de benchmarking, e também perceber quais são as vulnerabilidades das economias ao longo do tempo. E, por fim, estas estatísticas possibilitam a comparação com outras estatísticas macroeconómicas, por exemplo, as contas nacionais. Para terminarmos esta senda introdutória, e depois vamos logo passar já para a relação entre balança cliente e capital e balança financeira, vamos recordar 5 princípios de registro das operações, em sede de balança de pagamentos, naturalmente. A primeira é que tem de haver mudança de propriedade, ou seja, quando vendemos ou compramos um bem ao exterior, a partir do momento em que essa propriedade passa a ser portuguesa, isto na perspectiva da economia portuguesa enquanto compiladora, dá-se então o registro na balança de pagamentos, independentemente do bem já estar fisicamente em Portugal ou não. O segundo princípio é que existem transações monetárias e não monetárias, e um exemplo de uma transação que não envolve dinheiro é o caso recente de Portugal que faz donativos de alimentos à Ucrânia. Outro aspecto é que, e isto vamos ver mais em detalhe com exemplos práticos, que foi algo que os professores pediram, é que nas balanças de corrente e capital a apresentação é feita em termos brutos, ou seja, temos créditos e débitos, enquanto que na balança financeira o registro é feito em termos líquidos, ou seja, nós temos variação de ativos líquidos ou aliás, variação de passivos líquidos. Na balança de pagamentos, todas as transações têm uma contrapartida, também vamos ver com exemplos concretos, aquilo que nós apelidamos de registro contabilístico de dupla entrada. E, por fim, uma última ideia para o facto das estatísticas externas entre países compiladores ser simétrica, ou seja, quando o Banco de Portugal compila as exportações de Portugal face à Espanha, as importações registradas pelo Banco de Espanha para Portugal são exatamente o mesmo valor. Como visto então no webinar anterior, nós temos que a balança de pagamentos compreende 2 peças essenciais. Em primeiro lugar, temos as balanças de corrente e capital, que está azul escuro no slide. E, por outro lado, temos também a outra peça da balança de pagamentos, que é a balança financeira, que está a rosa no slide. Como já referi, as balanças de corrente e capital, o registro é feito em termos brutos, portanto, os créditos e os débitos separadamente, e temos então uma componente de saldo, que é a diferença entre os dois, créditos menos débitos. Na balança financeira, portanto, a rosa, falamos da variação líquida dos ativos e da variação líquida dos passivos. E a apresentação é feita em termos líquidos. Outra informação relevante neste slide, para começarmos já a perceber a relação entre as balanças de corrente e capital e a balança financeira, é o facto de, já como sabem, as balanças de corrente e capital traduzirem a capacidade ou a necessidade externa líquida de financiamento da economia. Ou seja, quando este saldo é negativo, quer dizer que o país tem necessidade de obter financiamento do exterior para financiar a sua atividade corrente. Por outro lado, quando o saldo é positivo, o oposto acontece. Ou seja, o que é que isto quer dizer o oposto? Temos capacidade, Portugal tem capacidade de financiar o exterior. Esta informação de que há capacidade para financiar o exterior, nós conseguimos retirá-la então do saldo das balanças de corrente e capital.
Quando este saldo, então, é positivo, quer dizer que nós também temos um saldo positivo da balança financeira. E esta informação vamos recolher lá da balança financeira. E quer dizer que não, o país está a ter capacidade para constituir ativos financeiros no exterior. E é aqui que entra a lógica da dupla entrada. É que o saldo da balança corrente e capital é igual, teoricamente, ao saldo da balança financeira. Olhando mais em concreto para a balança financeira, portanto, a rosa, nós vemos que esta balança financeira é desagregada naquilo que nós apelidamos de categorias funcionais. São 5 categorias funcionais. E estas categorias funcionais, o que refletem é a intensidade e a motivação do investimento com o exterior. Ana Colasso depois vai desenvolver cada uma destas categorias funcionais em detalhe, mas para já podemos reter as 5 categorias: investimento direto, investimento de carteira, derivados financeiros, outro investimento e ativos de reserva. Por fim, só uma nota de que temos no final deste slide, um azul mais claro, a rubrica de erros e omissões. E esta rubrica de erros e omissões reflete então situações ou de desfazamentos temporais, ou de incorreto registro da dupla entrada, ou então ainda de informação incompleta. E, portanto, estes erros e omissões refletem então que não temos um equilíbrio na balança de pagamentos, porque eu tinha referido que o saldo da balança corrente e capital é igual ao saldo da balança financeira. Vendo agora estas associações que acabamos de fazer entre as duas balanças, que compreendem a balança de pagamentos, e isto vamos ver com estatísticas produzidas, portanto, números reais que compilamos aqui no Banco de Portugal, nós temos, no gráfico da esquerda, a azul, temos para o período compreendido entre 1999 e 2021, o saldo da balança corrente e capital, a azul, e em percentagem do PIB. E a cor-de-rosa, temos os erros e omissões em percentagem do PIB. E o que é que nós notamos logo à partida neste lado esquerdo do gráfico? É que os erros e omissões, e não é uma novidade, mal seria se fosse, têm uma magnitude muito residual. Se não tivesse, aliás, ou nós tínhamos muitas omissões ou tínhamos muitos erros nas nossas estatísticas. Portanto, é normal que assim o seja, que seja residual. E outra mensagem relevante deste slide, e aqui entra então a tal relação com a balança financeira, é que se repararem, o gráfico da esquerda, que é a balança corrente e capital mais os erros e omissões em porcentagem do PIB, é exatamente igual ao gráfico da direita, a balança financeira. E, portanto, nós temos aqui então uma relação direta e os saldos são iguais. O saldo da balança financeira constitui igualmente as transações financeiras entre Portugal e o exterior. E estas transações financeiras são integradas, então, numa outra peça de informação estatística que temos, que é aquilo que nós apelidamos por PII, que é o acrónimo de Posição de Investimento Internacional. E aqui a PII, Posição de Investimento Internacional, aparece a azul escuro no slide, portanto, são aqueles quadrados que estão a azul escuro. O stock, onde aparece stock de T e stock de mais um. E este PI on stock não é mais do que uma fotografia, num determinado momento, portanto em T ou em T mais um, do conjunto de ativos financeiros que o país detém sobre o exterior, deduzidos, subtraídos, portanto, dos passivos desse país, que são detidos pelo exterior. E outra coisa que reparamos é que estas fotografias, estes stocks, a variação destes stocks é explicado por fluxos. Uma parte relevante dos fluxos, como seria de esperar, que é o que está azul mais claro, é dado pelas transações ou pelo saldo da balança financeira. Portanto, todas as transações que ocorrem, neste caso, entre T e T mais 1 na balança financeira, ajudam a explicar a variação deste stock da PI. Os outros fluxos que estão a cor-de-rosa distinguem-se dos saldos, distinguem-se das transações financeiras, portanto, do saldo da balança financeira, porque os dois primeiros, variações de preço e variações cambiais, dizem respeito a variações que decorrem de condições de mercado. Os mercados funcionam livremente e, portanto,
as variações de preço e variações cambiais estão associadas a variações de mercado. E existe ainda aqui um último quadrado, cor-de-rosa, que é o que está mais à direita, apelidado de outros ajustamentos, que não é mais do que está aqui associado a situações em que ocorrem falências, em que os ativos se extinguem quando não há mútuo acordo. Portanto, há uma falência, não há um mútuo acordo, naturalmente, e aqui só a nota de que, segundo os manuais do FMI, para haver uma transação tem que haver um mútuo acordo. E, portanto, aqui não há um mútuo acordo, é por isso que registramos também aqui nos outros ajustamentos. E, por fim, para completar aqui esta peça deste slide, recordava que, teoricamente, as transações da balança financeira são iguais às transações das balanças corrente e de capital. Posto isto, e terminando esta parte aqui introdutória, portanto já percebemos aqui, recordámos alguns princípios de registro na balança de pagamentos e fizemos também já aqui uma primeira associação entre as balanças corrente e de capital e a balança financeira. Portanto, agora o nosso desafio é de facto explorarmos aqui a balança financeira e percebermos o tipo de riqueza que esta peça de informação nos traz. E, portanto, começando do início, nós vimos já que na balança financeira, os ativos e os passivos são apresentados em termos líquidos. Portanto, agora cabe-nos explicar o que é isto na prática do em termos líquidos. E, portanto, por um lado, temos os ativos financeiros, que é a bola da esquerda, que nós chamamos, na linguagem mais estatística, variação líquida de ativos. Temos, por outro lado, os passivos, que é a bola que está no meio, que nós apelidamos de variação líquida de passivos. E o saldo, que é a bola que está azul mais carregado, é o saldo. E, portanto, nós apelidamos este saldo de variação de ativos líquidos, que resulta exatamente da diferença entre os ativos financeiros e os passivos. E, portanto, o que é isto da variação líquida de ativos? Os ativos não são mais do que os débitos deduzidos dos créditos e os passivos não são mais do que os créditos deduzidos dos débitos. E de uma forma muito abstrata, podemos pensar, para nos ajudar aqui nesta leitura, podemos pensar que quando temos um crédito, temos uma entrada de dinheiro do país, ou seja, quando entra dinheiro em Portugal, e aqui vamos pensar um bocadinho na ótica do Portugal enquanto país compilador, que penso que facilita aqui a interpretação. Portanto, quando temos um crédito, temos uma entrada de dinheiro em Portugal, e quando entra dinheiro em Portugal, ou temos uma redução de ativos, ou temos um aumento de passivos. E também já vamos ver com exemplos mais concretos. Enquanto que, quando há um débito, há uma saída de dinheiro. Portanto, crédito, entrada de dinheiro, débito, saída de dinheiro. E quando há um débito, saída de dinheiro, temos ou um aumento de ativos ou uma redução de passivos. Em suma, e só para clarificarmos também, o registro na balança financeira é feito em termos líquidos dos ativos e dos passivos. E aqui a ideia do Fundo Monetário Internacional, quando pensou nesta abordagem, é para facilitar a interpretação dos resultados. Portanto, nós olhamos sempre para os ativos financeiros, já tem implícita esta variação, e quando olhamos para os passivos já tem implícita esta variação, apesar dos números que apresentamos posterior, são ativos financeiros e passivos, para facilitar exatamente esta interpretação para o utilizador final. Bom, Vítor, eu vou ter que te interromper porque, de facto, eu acho que nós precisamos aqui de alguma ajuda extra para perceber o quão fácil é interpretar este slide, porque esta terminologia é até um bocadinho trava-línguas, não é? Nós temos variação líquida de ativos, variação líquida de passivos e depois variação de ativos líquidos. Consegues dar-nos alguns exemplos mais práticos sobre o que é que estamos aqui a falar com estas variações, quer dos ativos, quer dos passivos? Parece-me bem, Lígia. Acho que um exemplo ajuda muito bem a ilustrar esta questão. E, de facto, podemos começar aqui na variação líquida de ativos, ou os ativos financeiros, podemos falar de uma forma mais simples. E, no caso dos débitos, aqui estamos sempre nos ativos, podemos pensar como um exemplo, e aqui débito volta a referir saída de dinheiro. Podemos pensar quando uma família portuguesa compra ações de uma empresa norte-americana. Ou seja, o dinheiro sai do país, ilustrando que Portugal aumenta os seus ativos face ao exterior. Um exemplo dos créditos nos ativos, ou seja, de uma entrada de dinheiro dos ativos, é quando essa mesma família portuguesa recebe dinheiro
porque vende parte dessas ações a um investidor não residente. Ou seja, extingue-se assim parte do ativo que a economia portuguesa tinha face ao exterior. Daí a questão deste exemplo nos créditos. Continuando também aqui a sugestão da Lígia, exemplos com concreto para os passivos. Nós podemos pensar, passivos ou variação líquida de passivos. Podemos pensar então nos créditos como uma entrada de dinheiro, na mesma. E, portanto, quando há uma entrada de dinheiro, há como contrapartida a constituição de uma obrigação, ou seja, de um passivo. Face ao exterior, naturalmente. Nós estamos sempre a falar na ótica face ao exterior. E um exemplo é um caso de um fundo francês, de um fundo de investimento francês, que compra ações do Banco Português. No caso dos débitos, que mais uma vez espalham uma saída de dinheiro, vamos sempre a pensar nesta ótica, e um exemplo é quando esse mesmo fundo de investimento francês vende ações a um investidor residente em Portugal. Ou seja, o exterior deixa de ter um ativo face a Portugal. E, portanto, chegamos então à altura de apresentar alguns exemplos, e nós achamos que, de facto, foi uma sugestão dos professores e que nos pareceu muito bem, que, de facto, ajuda muito a ver de uma forma mais clara a balança financeira. E trouxemos, e também para ilustrar a questão da dupla entrada, trouxemos um exemplo em que temos uma empresa portuguesa que recorre a serviços de consultoria prestados por uma empresa inglesa. Ou seja, uma empresa portuguesa está a importar serviços de consultoria do Reino Unido. E o pagamento desta importação é feita por um depósito que esta empresa portuguesa tem no Reino Unido. E, portanto, estamos a falar de uma importação, estamos a falar de um fluxo de saída de dinheiro e, portanto, vamos registar um débito na balança corrente. Importação é um débito. Como todas as operações, existe uma contrapartida para todos os registros, para a balança, exatamente para a balança estar equilibrada. Questão, novamente, da dupla entrada. E vamos estabelecer um crédito na balança financeira pelo depósito que temos no exterior. Esta empresa tem um depósito no exterior. É uma operação de ativos. Porquê? Porque a empresa portuguesa tem um direito sobre o exterior, que é o depósito que é detentora. Quando a empresa portuguesa paga pela importação, efetivamente, a partir dessa conta que tem no exterior, portanto, a partir deste ativo externo que tem no exterior, então eu tenho um crédito que traduz esta redução de ativos. A empresa fica com o seu depósito no exterior mais reduzido. Agora, uma nota relevante para este exemplo, exatamente para ilustrar a questão dos erros e omissões. Se notarem, este exemplo 1 é um exemplo meramente teórico, aliás, como todos os outros que vos trouxemos. Porque, na prática, quando estamos a compilar as estatísticas, o que é que acontece? A informação é imperfeita. E, portanto, a empresa, em vez de nos ter reportado os 10 milhões de euros na questão dos depósitos, podia-nos ter reportado apenas 8 milhões. E o que é que isto origina na prática na balança de pagamentos? Nós temos um registro de menos 10 milhões de euros na balança corrente. Porquê? Porque o saldo é o crédito menos o débito, portanto, são as exportações menos as importações, daí temos menos 10 milhões de euros. E na balança financeira, nós vamos ter uma variação líquida de ativos de menos 8 milhões, o que corresponde a um saldo, a uma variação de ativos líquida de passivos, de menos 8 milhões de euros. Porque estamos a falar de ativos financeiros menos passivos, o saldo. E, portanto, nós vamos ter aqui uns erros e omissões, neste caso, neste exemplo, que já não seria teórico, seria prático, uns erros e omissões de 2 milhões de euros. Porque os erros e omissões ilustram exatamente a diferença entre a balança financeira e as balanças de corrente e de capital. Outro exemplo que trouxemos, portanto, esquecemos o exemplo 1, passamos para o exemplo 2, foi uma questão também que foi feita pelos professores e que diz respeito ao PRR. Ou seja, é algo que está muito em voga agora, o Programa de Recuperação e Resiliência, chamamos muitas vezes a bazuca. E nós achamos que foi muito interessante esta pergunta, exatamente porque, primeiro, tem um impacto interessante em termos de registro na balança de pagamentos e depois porque pensamos que, de facto, pode ser aqui um conteúdo útil para mostrar na aula. Um conteúdo didático, um conteúdo recente, e, portanto, achamos interessante trazer.
Para fazer este registro do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência, temos que ter em atenção um facto, que é os fundos relativos ao PRR podem assumir aqui duas dimensões. Ou pode assumir aqui uma função, uma dimensão, uma componente, que os fundos são atribuídos a Portugal sob a forma de empréstimo, e podem ser os fundos atribuídos a Portugal sob a forma de fundo perdido, ou a fundo perdido, aliás. E esta nota é relevante separarmos a forma como os fundos são disponibilizados, portanto a componente dos empréstimos da componente do fundo perdido, porque o registro e o impacto na balança de pagamentos é distinto. E, portanto, o que é que acontece na prática? Nós temos que a componente de empréstimos, portanto, a parte do PRR, e neste caso nós estamos a assumir que são 200 milhões que são registados, que é um empréstimo, representa um aumento de passivos de Portugal face ao exterior. É um empréstimo concedido pelo exterior a Portugal. E, portanto, nós registamos na balança financeira, nos passivos a crédito, os tais 200 milhões de euros. A segunda parcela que nós estamos a assumir, que é um apoio ao investimento, diz respeito a transferências de capital. Neste caso, nos remanescentes 300 milhões de euros. Nós estamos a assumir que o PRR, neste exemplo, assume um pacote de 500 milhões de euros. A contrapartida destas operações, ou desta entrada de fundos, é feita sob a forma de depósitos, portanto temos ali 500 milhões de euros num débito a passivo, e acrescentava aqui uma nota relevante, que é o facto, aliás, muito importante, é que, por hipótese, neste exemplo, e para simplificar, nós assumimos que todo o montante que era a fundo perdido era para apoio ao investimento. Porque poderíamos ter aqui uma componente também do PRR que poderíamos registar na balança de rendimento secundário, se fosse redistribuição de rendimento e não formação bruta de capital fixo. E, portanto, nos dois primeiros exemplos que vimos agora, exemplo 1 e exemplo 2, nós vimos uma operação económico-financeira cuja contrapartida do registro da balança corrente nas balanças corrente e capital está espelhada na balança financeira, mas existem operações cujo registro da dupla entrada começa e termina na balança financeira. E este é um exemplo disso mesmo. Que é, no exemplo 3, o que é que nós temos? Temos uma empresa chinesa que investe numa empresa portuguesa através da compra de 20% de ações. E vamos pensar um bocadinho o que é estes 20%, eu já vou lá. Adicionalmente, esta empresa portuguesa recebe o dinheiro numa conta que tem na China. E, portanto, neste caso, nós não temos nenhum bem não financeiro e, portanto, há dois registros na balança financeira. Um relativo ao investimento, e nessa forma, como a China, aliás, está a investir em Portugal, o dinheiro está a entrar, e, portanto, é um crédito em passivos, sendo que a contrapartida é o aumento dos depósitos no exterior da empresa portuguesa, portanto, um aumento de ativos via débitos. E por curiosidade, nós quisemos, já agora só para fechar este exemplo, por curiosidade, nós quisemos escrever propositadamente que compra 20% das ações, porque sempre que uma empresa não residente compra capital de uma empresa portuguesa em mais de 10%, nós dizemos que esta relação de investimento está no âmbito de uma relação de investimento direto estrangeiro. Recordam-se que eu tinha dito que as categorias funcionais revelam intensidade e revelam motivação do investimento. E, portanto, aqui estes 20%, o que nós consideramos na prática é que qualquer investimento no capital em mais de 10% constitui um investimento estratégico. E daí, investimento direto estrangeiro. E, portanto, temos aqui um último exemplo, que é o exemplo 4, em que nós temos a situação em que um investidor residente, vende obrigações do Estado português a um estrangeiro e esse mesmo dinheiro é depositado numa conta que tem no Luxemburgo. Neste caso, o que é que vamos fazer? Vamos registar um crédito em passivos na balança financeira, porque é a dívida pública portuguesa que passa a ter um detentor não residente, e há uma contrapartida nos débitos
em ativos da balança financeira que ilustra o aumento dos depósitos no exterior. Vítor, obrigada pela forma tão clara como nos guiaste nestes exemplos, que eu acho que de facto facilitam muito em relação àquele primeiro slide que é mais conceptual, embora obviamente necessário, mas e sei que nos vais mostrar a seguir números reais sobre a nossa economia, mas antes disso, só para tentarmos recapitular um pouco deste caminho que percorremos nos últimos slides. De uma forma genérica, todas as operações que são registadas na balança corrente e de capital têm depois uma contrapartida na balança financeira, não é? Mas por estes dois últimos exemplos também podemos perceber que no caso das operações que são têm uma natureza exclusivamente financeira, os registros são exclusivamente feitos também na balança financeira. É isto? É exatamente isso, Lígia. Aliás, que me recorde, com exceção das doações, todas as operações registadas nas balanças corrente e capital têm, como estavas a dizer, uma contrapartida na balança financeira e sim, podem existir operações que sejam só registadas na balança financeira. Portanto, foi um bom apanhado desta parte que fizemos. Obrigada. Muito bem, então cabe-me a mim continuar esta apresentação. Ainda no ponto 2, portanto, a balança financeira em detalhe. E começamos então por este gráfico. Portanto, há pouco o Vítor mostrou a ligação do saldo da balança corrente e de capital com o saldo da balança financeira. Desde 2012 que o saldo da balança financeira tem vindo a ser positivo. E quando olhamos aqui para as transações de ativos e as transações de passivos, podemos verificar que desde que o saldo é positivo, a diferença de transações de ativos e passivos não tem sido tão grande como, por exemplo, se verifica até 2010, e as transações de ativos têm sido superiores às dos passivos quando positivas e inferiores quando negativas, daí resultar então num saldo da balança financeira positivo. Portanto, como vimos há pouco também, a balança financeira registra as transações efetuadas entre residentes e não residentes que envolvem ativos financeiros e passivos e, por outras palavras, registra as transações relacionadas com o investimento, nomeadamente o investimento direto, investimento de carteira, derivados financeiros, outro investimento e ativos de reserva. Estas 5 categorias de investimento são designadas por categorias funcionais, como o Vítor mencionou há pouco, e, no fundo, existem aqui para facilitar a nossa análise. Elas baseiam-se, sobretudo, na classificação dos ativos financeiros e passivos, nas características da relação entre as partes envolvidas, ou seja, na relação que existe entre os agentes económicos que são intervenientes numa determinada operação e ainda na motivação que têm para o investimento. Por exemplo, os empréstimos considerados como investimento direto ou como outro investimento refletem aqui naturezas diferentes na relação entre as partes, porque o investimento direto pressupõe uma relação de grupo e o outro investimento não. Portanto, consequentemente, refletem riscos e motivações distintos. Neste gráfico podemos ver então a balança financeira desagregada pelas diferentes categorias funcionais. E que história é que este gráfico nos traduz? Portanto, entre 2007 e 2009, a categoria funcional do investimento de carteira, que são as barras azuis, foi a que assumiu aqui um peso maior, negativo, na balança financeira. E isto foi numa altura em que as administrações públicas portuguesas precisaram de se financiar através da emissão de dívida que foi comprada por não residentes. Agora vou-me focar apenas no período em que tivemos a última assistência económica, que podemos ver aqui na área assombreado. Portanto, o Programa de Assistência Económica e Financeira, o PAEF, apenas para recordar, foi acordado em maio de 2011 pelas autoridades portuguesas, a União Europeia e o FMI, e a 30 de junho de 2014 foi quando terminou este Programa de Assistência Económica e Financeira. E o que é que se verifica neste período? As maiores barras são as de investimento de carteira, que são as barras azuis, e outro investimento, barras cor-de-rosa. Isto em direções opostas. Vamos então lembrar o que aconteceu nos momentos anteriores ao pedido de ajuda.
Portanto, depois de Portugal ter apresentado uma série consecutiva de anos deficitários da economia, que é visível pela linha, várias das principais agências de notação de crédito rebaixaram a dívida pública de Portugal, enfraquecendo ainda mais a confiança na economia portuguesa e depois conseguindo financiamentos nos mercados por meio de emissão de títulos insustentáveis. Daí a necessidade dos empréstimos concedidos pela Troika. Então, as barras a cor-de-rosa, que representam a categoria funcional do outro investimento, mostram o efeito do empréstimo que Portugal recebeu da Troika. São negativas porque, apesar de Portugal estar a receber dinheiro, era para aumentar o seu passivo, ou seja, Portugal estava a aumentar as responsabilidades face ao exterior. As barras azuis mostram os títulos emitidos por entidades portuguesas que estavam no posto de não residentes e estavam a ser resgatados ao longo deste período. Ou seja, os não residentes que tinham investido em Portugal estavam a perder a confiança na economia portuguesa e, por isso, resgataram os títulos que tinham em sua posse. Portanto, conseguimos aqui perceber que houve uma clara mudança na forma como a economia portuguesa passou a ser financiada. De destacar ainda que, a partir do momento que Portugal passa a ter um saldo positivo na sua balança corrente e de capital, que é o que está representado ali na linha, ou seja, a partir do momento que Portugal passa a ter capacidade de financiamento face ao exterior, começa também a atrair entidades investidoras não residentes, no âmbito do investimento direto. Muito bem, então agora vamos passar a detalhar cada uma das categorias funcionais e a perceber um pouco melhor o que é que incluem. E vou começar aqui pelo investimento direto, que foi também a última categoria que mencionei no gráfico anterior. Portanto, ele caracteriza-se pelo investimento que uma entidade residente numa determinada economia realiza com o objetivo de controlar ou influenciar a gestão de uma empresa residente noutra economia, e daí haver então a tal questão de ser mais que 10%, como o Vítor mencionou. O investimento direto acaba por trazer benefícios tanto para a economia que recebe o investimento, como para as entidades que investem. Por um lado, potencia o desenvolvimento do tecido empresarial das economias receptoras, através da transferência de tecnologia e know-how, da criação de emprego, da promoção do comércio internacional e acesso a mercados financeiros. Por outro, para as entidades investidoras, pode proporcionar acesso mais próximo a matérias-primas, ao mercado do produto ou a fator de trabalho mais barato. O investimento direto pode concretizar-se sob a forma de capital, por exemplo, através da compra de ações dessas empresas ou de investimento imobiliário, ou sob a forma de instrumentos de dívida, por exemplo, através da concessão de empréstimos ou de créditos comerciais ou da aquisição de títulos de dívida emitidos por essas empresas. O investimento direto pode ter aqui vários intervenientes. Portanto, em primeiro lugar, temos a empresa de investimento direto, que é a empresa sobre a qual o investimento recai. Depois, temos o investidor direto, que diz respeito à empresa que detém diretamente o ativo sobre a empresa de investimento estrangeiro, que neste exemplo corresponde ao da economia 2. E depois podemos ainda ter o investidor final, que é o da economia 1, que permite identificar a origem do investimento. Em última análise, é quem detém ou controla o investimento, usufrui do rendimento e assume o risco. Bom, Ana, eu vou interromper-te, porque esta temática do investimento direto é de facto muito interessante e tu própria mostraste no slide anterior, ela também é muitas vezes abordada pela comunicação social e há muito interesse de facto em perceber quem é que detém ou controla grande parte das nossas empresas, mas também em termos de estatísticas, a categoria funcional do investimento direto é talvez um bocadinho mais complexa do que as outras, na medida em que pode ser quantificada ou medida sob diferentes perspectivas, não é? E sabemos que no caso das estatísticas da balança financeira, não é? Nós olhamos para uma forma de registro do investimento direto, naquilo que nós chamamos de ser a ótica do ativo passivo, mas existem outras formas de medir o investimento direto e aquilo que eu queria esclarecer também contigo é essas outras óticas entram ou não, ou são facilmente identificáveis na balança financeira ou são outro tipo de estatísticas?
Muito bem, nós de facto começámos aqui pela categoria funcional, se calhar mais complexa. De facto, o investimento direto pode ser visto através de duas óticas distintas. Portanto, o princípio ativo-passivo, que é o da balança financeira, e o princípio direcional. No princípio ativo-passivo, a informação sobre investimento direto, tal como o próprio nome indica, está organizada em ativos financeiros e passivos. Portanto, são considerados em termos brutos todos os ativos financeiros e passivos criados pela relação de investimento estrangeiro. E vou dar aqui um exemplo. Portanto, se uma empresa francesa investe numa empresa portuguesa, é registado um passivo emitido por um residente em Portugal a favor de um residente em França. Agora imaginemos que a empresa portuguesa empresta dinheiro à casa-mãe, em França, então aqui é registado um ativo financeiro sobre o exterior, portanto, França, que está na posse da empresa portuguesa porque emprestou esse dinheiro. Este princípio ativo-passivo, como dizias, Lígia, insere-se na lógica das categorias funcionais da balança de pagamentos e da posição de investimento internacional, assim como das contas nacionais. Portanto, esta ótica é mais indicada para análises macroeconómicas e para a comparação entre estatísticas, nomeadamente a comparação internacional, uma vez que os dados são produzidos de forma simétrica e consistente entre os países. No princípio direcional, isto são umas estatísticas à parte, que não entram na balança financeira. Portanto, neste princípio, os fluxos e os estoques de investimento direto são organizados de acordo com a direção da influência do investimento. Portanto, no caso de Portugal, trata-se do investimento direto do exterior em Portugal, que é o IDE, e do investimento direto de Portugal no exterior, que é o IPE. Assim, pegando no exemplo que vimos há pouco da empresa francesa a investir na empresa portuguesa, nesta ótica, o investimento de França na empresa portuguesa é considerado como IDE e o empréstimo concedido pela empresa residente em Portugal à casa-mãe é subtraído ao IDE inicial, ou seja, o empréstimo reverso é considerado como o desinvestimento da casa-mãe. Este princípio direcional é mais adequado para analisar as motivações e os impactos do investimento direto. Isto aqui, uma vez que é disponibilizado detalhe adicional por país ou zona geográfica da entidade não residente e por setor de atividade económica, estas estatísticas acabam por ter aqui uma maior riqueza informativa com a identificação dos países que investem em Portugal ou dos países onde Portugal investe, assim como das atividades económicas que atraem o investimento estrangeiro ou que interessam aos investidores estrangeiros. Portanto, este princípio direcional são umas estatísticas à parte que têm uma riqueza por ter estes detalhes adicionais. O princípio ativo-passivo segue a mesma lógica que a balança financeira e que a balança de pagamentos segue. Fica já então aqui a dica que iremos também abordar em mais detalhe o princípio direcional no próximo webinar. Fica já aqui o teaser. Muito bem. Então, pegando aqui no princípio direcional, em termos de distribuição geográfica, os nossos principais investidores estão localizados sobretudo na Europa e representam 78% do total de investimento direto do exterior em Portugal. Quanto ao investimento de Portugal no exterior, Portugal investe sobretudo na Europa também, cerca de 70%, mas depois tem vários investimentos também de destaque em países do Hemisfério Sul, entre os quais Moçambique, Cabo Verde, Brasil e Chile. Muito bem, então passando aqui para o investimento de carteira, ele inclui o investimento em títulos de dívida e de capital que não estão incluídos no investimento direto, nem nos ativos de reserva. Esta categoria difere das outras categorias funcionais porque reflete uma forma direta dos investidores acederem aos mercados financeiros e por isso traduz aqui liquidez e flexibilidade. Portanto, está muito associado aos mercados financeiros. O ativo desta categoria funcional diz respeito ao investimento de residentes em títulos emitidos por não residentes, ou seja, são os residentes em Portugal que estão a investir lá fora. O passivo é exatamente o contrário, portanto, são os não residentes a investir em títulos emitidos por Portugal.
Exemplos deste tipo de investimento são, para o ativo, a compra de dívida pública alemã por parte de uma empresa portuguesa, para o passivo, a compra de uma ação americana por parte de um particular residente em Portugal. Relativamente aos instrumentos financeiros incluídos nesta categoria funcional, eles são 3. O capital, que inclui, por exemplo, ações, as unidades de participação de fundos de investimento e títulos de dívida, que inclui, por exemplo, o investimento em obrigações. Quanto aos derivados financeiros, eles acabam por ser um instrumento financeiro negociável ligado a outro instrumento financeiro, indicador ou mercadoria que apresenta risco financeiro, como por exemplo o risco de taxa de juros, de taxa de câmbio, de crédito, entre outros. A natureza dos derivados financeiros, como são um instrumento que negociam o risco nos mercados financeiros, justifica a existência de uma categoria própria e autónoma dos outros tipos de investimento. Ana, talvez aqui também nos possas dar algum exemplo, porque os derivados financeiros também é um produto bastante complexo e torna mais fácil com um exemplo. Sim, claro. Então, imaginemos que uma empresa portuguesa vai exportar laranjas do Algarve para um cliente que tem nos Estados Unidos da América, mas esta exportação será só daqui a 3 meses. Portanto, ela, para evitar o risco associado à volatilidade da taxa de câmbio, vai recorrer a um futuro, que é um tipo de derivado financeiro, no fundo para garantir que o dinheiro que irá receber pela exportação das laranjas será o preço acordado neste momento com o cliente. Isto independentemente da taxa de câmbio que existirá daqui a 3 meses. Passando aqui para uma outra categoria funcional, o outro investimento. Este é, por definição, uma categoria residual que inclui, no fundo, as operações que não podem ser classificadas em nenhuma das outras categorias funcionais. Apesar da designação passar a ideia de que esta categoria é residual, o outro investimento inclui aqui um grande volume de transações internacionais, nomeadamente os empréstimos e depósitos que são intermediados por instituições financeiras e os empréstimos concedidos por organismos internacionais. O outro investimento inclui instrumentos financeiros como numerário e depósitos, empréstimos, créditos comerciais, entre outros com menor peso. Os ativos de reserva são identificados numa categoria autónoma porque servem a um propósito diferente e são geridos de forma distinta dos outros ativos. Eles têm como principais objetivos a satisfação das necessidades de financiamento da balança de pagamentos e a intervenção no mercado para influenciar a taxa de câmbio do euro. Eles respeitam 4 condições, portanto, dizem respeito a um passivo de um não residente, são denominados em moeda estrangeira, portanto que não o euro, estão prontamente disponíveis e são controlados pelas autoridades monetárias, que em Portugal corresponde ao Banco de Portugal. Incluem um conjunto de instrumentos que também estão incluídos noutras rúbricas, como por exemplo depósitos e outros instrumentos de dívida, mas como têm estas particularidades acabam por justificar a existência de uma categoria à parte. Deixo aqui este esquema que resume no fundo o que eu acabei de dizer, portanto que os ativos de reserva traduzem operações daquele quadrante sombreado a azul, com países estrangeiros e com moeda estrangeira, portanto que não o euro. Até aqui percebemos que a balança financeira pode ser desagregada em 5 categorias funcionais. Já entramos no detalhe de cada uma delas e fomos falando de alguns instrumentos financeiros assim de uma forma geral. Aqui apresentamos uma matriz onde em coluna temos as 5 categorias funcionais e em linha os vários instrumentos financeiros. Desta forma, conseguimos perceber que instrumentos financeiros podem estar incluídos em cada uma das categorias funcionais. Como vos disse há pouco, as categorias funcionais diferem na classificação dos ativos financeiros e passivos, na relação entre as partes envolvidas e ainda na motivação para o investimento. Portanto,
Quando estamos a falar, por exemplo, do investimento em ações em empresas do mesmo grupo ou do investimento em ações de uma empresa onde não existe qualquer relação de grupo, isto terá registros diferentes, neste caso, entre o investimento direto e o investimento de carteira. Vimos que a balança financeira pode ser desagregada por categoria funcional, também por instrumento financeiro, e ainda podemos olhar para esta informação detalhada por agente económico, ou seja, por setor institucional. Desta forma, podemos olhar para a balança financeira na perspectiva do Banco Central, que corresponde ao Banco de Portugal, das administrações públicas, das empresas, do setor financeiro, que inclui bancos, seguradoras, entre outros, e ainda da perspectiva dos particulares. Olhando aqui graficamente para o comportamento dos setores na balança financeira, podemos então verificar que as empresas que estão ali assinaladas a rosa mais escuro, nomeadamente desde 2009, apresentam sobretudo uma variação de ativos líquidos sobre o exterior negativa. O setor financeiro, azul mais escuro, pelo contrário, desde 2010 tem apresentado uma variação de ativos líquidos sobre o exterior positiva, ali à exceção de 2016, e os particulares, com rosa mais claro, são aqueles que menos transacionam operações financeiras e por isso têm aqui um menor peso no saldo desta balança. Agora, se focarmos apenas no ano mais recente, no ano de 2021, o saldo da balança financeira é positivo, o que significa que houve um aumento de ativos líquidos sobre o exterior. Para este aumento contribuíram, ali a azul claro, a diminuição de títulos de dívida pública de longo prazo detidos por entidades não residentes, portanto foi uma diminuição de passivos. Depois ali representada a azul escuro, houve aqui o investimento dos bancos residentes em títulos de dívida pública de longo prazo emitidos por países da União Monetária, portanto foi um aumento de passivos. E ainda apanhando ali um bocadinho da barra azul escura e a cor-de-rosa mais claro, houve aqui também o investimento do setor financeiro, que não os bancos, e dos particulares em unidades de participação emitidas por fundos de investimento não residentes. Depois, em sentido contrário, portanto, ali a rosa mais escuro, reflete a aquisição por parte de entidades não residentes de capital de empresas portuguesas do mesmo grupo, portanto é um aumento de passivos de investimento direto, e depois ali a verde o desinvestimento do Banco de Portugal em títulos de dívida emitidos por entidades da União Monetária, portanto uma diminuição de ativos. Muito bem, então entramos no ponto final desta apresentação para perceber que informação temos disponível e onde a podemos encontrar. Em primeiro lugar, dizer que temos este suplemento metodológico que descreve, passa a redundância, a metodologia e o processo de produção das estatísticas externas. Dizer ainda, é claro que este ponto 3 é muito semelhante ao que foi apresentado no webinar da balança corrente e de capital, porque a balança corrente e de capital e a balança financeira estão dentro do mesmo âmbito da balança de pagamentos e destas estatísticas externas. Logo, seguem os mesmos documentos metodológicos e a informação encontra-se disponibilizada nos mesmos domínios. Deixamos aqui um conjunto de links para conteúdos que o BPStat disponibiliza no seu site institucional e também no BPStat, que poderão aceder e utilizar nas vossas aulas. E aqui neste slide temos um conjunto de links para conteúdos interessantes no âmbito das estatísticas externas em sites que não os do Banco de Portugal. Aqui destaco o link para o dashboard do BCE, que a Lígia vai mostrar já de seguida. E antes de passar a palavra à Lígia, não poderia terminar sem antes vos convidar a vocês e consequentemente também aos vossos alunos a manter aqui uma ligação próxima, quer através das redes sociais, quer através do Museu do Dinheiro, quer através do BPStat, para que de facto os números que nós compilamos e os conteúdos que vamos criando tenham um contributo positivo nas vossas aulas e motivem os alunos para temas tão interessantes, úteis e atuais, como é o caso da balança de pagamentos. Obrigada.
Obrigada, Ana, para vos trazer ao BPStat, portanto, um site com o qual nós já estamos todos muito familiarizados, e eu vou até inverter aquilo que tinha para vos mostrar, para dar aqui uma ideia muito clara de que aquela transformação em história de um conjunto de barras positivas e negativas que a Ana fez na evolução da balança financeira desagregada por setor institucional, se calhar vocês estão a perguntar-se como é que eu agora vou conseguir acompanhar esta história nos próximos meses ou nos próximos anos. Bom, chamar-vos a atenção que se nesta barra de pesquisa escreverem balança de pagamentos, obtêm uma página de resultados que está dividida entre as séries estatísticas e os conteúdos. Vamos pesquisar por conteúdos e, dentro dos conteúdos, notícias. Nesta parte das notícias sobre balança de pagamentos, vão encontrar, não desistam à primeira se não encontrarem logo na primeira página, e aqui temos um conjunto de notas de informação estatística que são publicadas mensalmente sempre que a informação da balança de pagamentos é atualizada. Se nós entrarmos aqui até nesta relativamente recente, de março de 2022, que foi publicada aqui no passado dia 18 de maio, o que vocês podem encontrar neste texto é um complemento à evolução dos números, ou seja, um conjunto de notas que ajudam a explicar porque é que a última observação que nós estamos a publicar tem um determinado comportamento. E esta nota de informação estatística segue a estrutura da balança corrente e de capital pelas suas subbalanças e depois pela balança financeira. E se procurarem no fundo da notícia, temos então o gráfico que a Ana acabou de mostrar, que é no fundo aqui também esta decomposição da variação acumulada dos ativos líquidos sobre o exterior, não numa perspectiva anual como a Ana mostrou, mas numa perspectiva mensal, mas no topo do gráfico encontram um conjunto de explicações muito semelhante àquele que a Ana partilhou connosco e que permitem, de facto, contar uma história a partir de um conjunto de números positivos e negativos que, por si só, podem ter pouco significado para os alunos. Dar-vos nota também que, à semelhança de do que é possível fazer em todo o portal, vocês podem utilizar os gráficos diretamente nas vossas aulas, fazer o download da informação para Excel, partilhá-lo para utilizar nas vossas apresentações, todo este conjunto de funcionalidades que é transversal. Relembro também que a informação da balança de pagamentos é facilmente acessível aqui a partir da exploração em árvore, no ramo das estatísticas externas, e no último webinar explorámos o sub-ramo da balança corrente e de capital. Hoje vamos explorar o da balança financeira, onde de uma forma muito simples é possível encontrar a informação da balança financeira já organizada pelas 5 categorias funcionais, que também pode ser diretamente utilizada. Pode ser novamente feito aqui o download da informação, se quiserem estender, por exemplo, o período de análise. E, portanto, de uma forma muito intuitiva, podem também convidar os vossos alunos a tentar encontrar alguns destes valores, ou andando aqui para trás, para que nunca percamos a ideia de que a balança financeira faz parte da balança de pagamentos. Temos aqui, como eu vos mostrei também no webinar anterior, a decomposição da balança de pagamentos pelas suas rúbricas, e se andarmos mais até ao fundo da página, encontramos então a desagregação de todas as transações anuais da balança financeira pelas várias categorias que abordámos ao longo deste webinar, com o cruzamento até com alguns instrumentos financeiros. Portanto, bastante detalhe que podem explorar com os vossos alunos. Um outro pedido que nos fizeram chegar é, nomeadamente, como é que eu posso comparar, então, a evolução da balança de pagamentos portuguesa com as balanças de pagamentos dos outros países.
E em vez de vos fazer já uma visita guiada ao site, porque muitas vezes nós esquecemos dos nomes dos sites, se pesquisarem, comparar Portugal, e novamente nos conteúdos, porque é isso que queremos, têm aqui uma cábula, não é? Que vos remete para um conjunto de sites, e portanto estão todos aqui agrupados, estão todos aqui identificados, um conjunto de sites que nós sugerimos serem utilizados para fazer as comparações internacionais. Porquê? Porque nestes sites nós sabemos e temos a garantia que os dados de todos os países são compilados de acordo com as mesmas metodologias e por isso aquilo que estamos a comparar é de facto verdadeiramente comparável. Porque o que acontece muitas vezes é que acabamos por procurar informação de diferentes países em diferentes sites e nem sempre, no mundo inteiro, as estatísticas são compiladas de acordo com uma metodologia única. E por isso aqueles que vos apresentamos aqui têm essa salvaguarda. E eu vou entrar aqui nas estatísticas da área do euro, que a Ana também acabou por partilhar. Este site está disponível em várias línguas, portanto, incluindo o português, e se explorarem aqui o ramo do setor externo, e podemos entrar na balança financeira, já que foi da balança financeira que hoje falámos, e aqui sim eu consigo fazer uma comparação de, quer em termos líquidos, quer dos ativos, quer dos passivos, das várias categorias funcionais que hoje aqui apresentámos, e por isso eu posso ir selecionando os diferentes países e perceber como é que eles comparam entre eles. Posso escolher também aqui, em vez de olhar para uma evolução temporal, olhar para a informação organizada num ranking, ou posso também brincar aqui com alguns mapas que também são sempre muito interessantes de explorar em aula. E por isso, a partir deste conjunto de recursos, nós temos aqui uma outra liberdade também, não só de ter exercícios que se resumem ao registro de ativo-passivo ou de crédito-débito, mas também depois da própria exploração da informação e de como é que ela compara com outros países. Depois, quem tiver mais interesse sobre o assunto, existe mais informação disponível aqui no domínio das estatísticas externas. A informação da balança de pagamentos está disponível neste subdomínio da balança de pagamentos e aqui, entre a balança corrente e de capital e a balança financeira, são mais de 15.000 séries que podemos explorar, podemos fazer as nossas análises à medida e por isso aqui o BPStat acaba por ser uma ferramenta útil para toda a gente, porque é facilmente utilizado por quem precisa já das tabelas montadas ou para um contexto de sala de aula em que de facto não há tempo a perder para estar à procura de informação, mas também para quem quer fazer análises mais à medida e tem todo o detalhe de informação disponível. Vou parar aqui. E por isso esperamos que vos seja também útil este recurso. Do nosso lado, nós terminávamos aqui então a nossa apresentação. Esperamos que tenha sido útil para vós e que tenhamos sido o mais claros possíveis. Relembrar-vos que gostaríamos muito então que preenchessem o inquérito de satisfação. Eu julgo que vamos partilhar o link aqui no chat, mas ele também vos foi enviado no e-mail em que confirmava a vossa inscrição. Relembrar que nós só enviamos certificados de participação aos professores que nos pedirem, portanto, se precisarem de um certificado de participação, devem pedi-lo por e-mail, para o mesmo e-mail que receberam também a confirmação da vossa inscrição no webinar. E dar-vos também aqui nota que voltaremos a estar juntos no início de novembro para fecharmos as estatísticas externas e assim, nesse webinar, nós vamos aprofundar as outras perspectivas das estatísticas de investimento direto, que são muito interessantes, quer o princípio direcional, quer mesmo depois a perspectiva de quem é que em última instância detém ou controla as nossas empresas. Vamos falar do conceito de dívida externa e das várias formas de o medir, dívida externa bruta, líquida, todos os detalhes que existem sobre a dívida externa.
e vamos falar também da posição de investimento internacional que hoje já afloramos, e por isso esperamos que regressem já no novo ano letivo e que entretanto possamos ir implementando aqui também estes exemplos e estes recursos que vamos partilhando. Doutora Rosália, não sei se... Vou desejar muito boa tarde a todos e continuação de bom trabalho. Muito obrigada pela vossa presença.